Olá, eu sou Juliana dos Anjos e a partir de agora você confere as notícias dos Tribunais de Contas do país aqui no Jornal Atricom. Confira os destaques dessa edição. Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro discute novas tecnologias no sistema de controle. TCM de Goiás lança cartilha didática sobre fiscalização de recursos públicos. Tribunal de Contas de Minas Gerais realiza encontro técnico para orientar os gestores nesse último ano de mandato. TCE de Mato Grosso realiza reunião com agentes comunitários de saúde e de endemias. Saiba como o pregão eletrônico pode otimizar a análise de processos nos órgãos de controle. E no quadro Profissão Gestor, o assunto é a aquisição de medicamentos. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro promoveu uma palestra sobre a utilização das novas tecnologias no sistema de controle. A discussão é super interessante, olha só. Abrindo os trabalhos de capacitação e treinamento de 2020, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro recebeu o professor Marcos Nóbrega nos dias 9 e 10 de março. O conselheiro substituto do TCE de Pernambuco e pós-doutor em Direito pelas universidades de Harvard e de Lisboa proferiu palestra sobre novas tecnologias e seus impactos no controle. Eu acho que há um desafio muito grande para o âmbito do sistema de controle. As tecnologias estão promovendo uma transformação na vida de cada um de nós. Eu costumo dizer que o futuro não é mais como era antigamente, né? Antigamente, ou no tempo que eu entrei no sistema de controle, era um controle mais voltado para a legalidade, para a conformidade. Hoje os desafios são muito maiores. Por exemplo, por que não informar no WhatsApp de uma pessoa se houve uma decisão em relação ao município dela? Por que não interagir no Facebook, nas redes sociais, quando há algo de interesse da sociedade? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é um controle proativo, é um controle que não espere, porque a gente conseguiu no Brasil, de forma fantástica, a chamada transparência 1.0. Todos os dados estão na internet, mas quem é que vai lá olhar? Agora a gente tem que ir onde o cliente está, onde o jurisdicionado está. Esse é um primeiro grande desafio. E numa perspectiva mais complexa, a gente tem instrumentos como, por exemplo, inteligência artificial, o Big Data, que muitos tribunais, o TCU, por exemplo, vem usando no âmbito das licitações. Hoje você tem experiências muito interessantes, como na Bahia e no Rio Grande do Norte, que está usando blockchain para licitação. Então, assim, existe um mundo a ser descortinado. Por exemplo, uma experiência muito impressionante que eu vou falar aqui na minha apresentação é o que está ocorrendo recentemente na Índia, que eles estão utilizando um portal de compra semelhante ao Amazon, para que o poder público possa ter uma oferta imensa de produtos, e isso veio diminuir o preço em 25%. Quer dizer, da questão micro, da questão mais comezinha de informar lá o jurisdicionado no interior de Pernambuco sobre algo que ocorre, a um sistema mais complexo de compras, a tecnologia está na vida de cada um de nós. E digo mais, eu acho que os tribunais de contas têm um grande desafio, que é tornar-se um think tank que faz controle. A gente faz controle, mas a gente tem que dar resposta à sociedade de uma forma mais ampla, e a tecnologia é uma fantástica ferramenta em relação a isso. No dia seguinte, Marcos Nóbrega ministrou o curso sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para 90 servidores do tribunal. A LINDB traz inovações aplicadas ao dia a dia dos tribunais de contas. Eu acho incrível essa interpretação e essa capacitação em relação aos reflexos da alteração recente da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que tem uma aplicação imediata e necessária em relação ao controle, porque o controle é um dos focos da alteração. Os limites do controle, os contornos do controle, a importância de ter em vista o consequencialismo e o reflexo efetivo das decisões na prática, e é especialmente interessante ter essa perspectiva vinda de um professor que, além de atuar no sistema de Tribunal de Contas, que é como conselheiro substituto, ele também tem a experiência acadêmica. E essa interseção entre academia e Tribunal de Contas é necessária para que a gente possa progredir no controle na forma de decisões e impactos com base em evidências e em aspectos científicos. Então é muito engrandecedor e é muito interessante essa oportunidade e essa iniciativa de capacitação. O curso está sendo de grande valia para nós, servidores aqui do Tribunal de Contas.
porque permite que a gente se debruce, né, sobre outras consequências, às vezes, das nossas decisões, dos nossos pensamentos. Permite que a gente realmente avalie, não só sob o ponto de vista estritamente legal ou regulamentar, uma certa decisão de um gestor, e permite que a gente produza decisões, produza julgamentos que, de certa forma, na prática, eles revertam em maiores benefícios realmente à sociedade, ao interesse público, aos jurisdicionados, a toda a coletividade. O Tribunal de Contas dos municípios de Goiás lançou uma cartilha muito didática sobre a importância da participação popular na fiscalização do uso dos recursos públicos. Contribuir com a fiscalização dos recursos públicos nas cidades. Com esse objetivo, o Tribunal de Contas dos municípios lançou o Manual Agente Cidadão TCM de Goiás e Você. A cartilha é direcionada a crianças e adolescentes. O lançamento aconteceu na Escola Municipal Dom Tomás Balduino, nos Jardins do Cerrado 1, em Goiânia, com as presenças do presidente do TCM-CNPTC, Joaquim de Castro, o secretário municipal de Educação e Esportes, Marcelo Ferreira da Costa, conselheiros, auditores, professores e a diretora Miriam Braga de Paiva. O manual orienta e estimula crianças e adolescentes a acompanharem de forma simples e criativa a aplicação dos recursos nas cidades, o papel do legislativo, executivo, judiciário e dos tribunais de contas. Tem ainda um jogo interativo. 4 personagens ilustram a cartilha: Duda, Caio e os irmãos Pablo e Sardinha, que ganharam mesada dos pais, mas gastaram de forma diferente. Pablo faz gestão do dinheiro, enquanto Sardinha não tem controle. Eu achei muito importante tudo, né? Porque isso ensina muito a gente tratar bem o nosso dinheiro, não destruir nosso patrimônio público, porque tudo que está aqui é nosso. Nós pagamos por tudo isso, sim, nossos impostos traz nossas escolas, hospitais, praças, asfaltos, tudo. Assim, a cuidar da escola, cuidar de tudo, né? Preservar e acompanhar tudo que eles fazem, né? Com ordem e progresso, né? Essa cartilha é algo que vai começar a criar uma cultura nas crianças, né? De fiscalizar o dinheiro público, saber onde que está indo, né? É nosso papel também. E que possam fiscalizar enquanto cidadão, não só enquanto Tribunal de Contas, enquanto organismo, mas enquanto cidadão, ele possa perceber onde esse recurso está sendo aplicado, com que intenção e os produtos, os frutos da aplicação desse recurso. O Manual Agente Cidadão vai ser levado primeiramente para outros 3 municípios. Além da capital, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Anápolis vão fazer parte deste projeto. Mas a ideia do TCM é disseminar essa prática por todo o estado. Conscientizar a criança, quando ela ficar adulta, da importância que é da fiscalização do dinheiro público, do investimento do dinheiro público, para que não tenha aquela concepção, se é público pode fazer de qualquer jeito, não. Se é público nós temos que cuidar, nós temos que zelar do dinheiro público. A cidade de Guaxupé, lá em Minas Gerais, foi escolhida pelo Tribunal de Contas do Estado para sediar o primeiro encontro técnico entre o TCE e os municípios. Confira na reportagem. Conhecidas como insetos sociais, as abelhas são fundamentais na polinização das plantas e ainda produzem o delicioso mel. Tudo fruto da divisão de tarefas e da cooperação. O exemplo das colmeias serviu de inspiração para o Tribunal de Contas chegar ao caminho das abelhas, Guaxupé, na língua indígena dos tupis. A cidade do sul de Minas, com 50 mil habitantes, abriu a série de encontros técnicos que orienta sobre as regras para o último ano de mandato. Aqui na cidade de Guaxupé, nós temos um marco importante nesse encontro técnico, naquilo que diz respeito principalmente ao trabalho de equipe. Esse trabalho de equipe que distingue o Tribunal de Contas, por exemplo, de outros órgãos e poderes públicos, né? Essa capacidade de orientação pedagógica e trabalho preventivo. Cooperação entre servidores, a gestão da casa, né? A gente sempre escolhe uma temática que é um pilar da gestão, e também é essencial a cooperação da cidade, sede da microrregional, que abraça o evento, cede gratuitamente espaço, então o tribunal faz um evento sem custos, graças a essa união de esforços, tanto interna como externamente.
O Belo Teatro Municipal recebeu mais de 200 representantes de 46 municípios da região. É hora de aprender as lições para entregar a casa em ordem. O prefeito Jarbas Corrêa Filho está terminando o seu segundo mandato, por isso não pode mais concorrer à reeleição. Ele contou como pretende deixar a prefeitura para o sucessor. Os grandes desafios que nós temos é passar para nosso sucessor uma cidade bem administrada, com gestão, com qualidade nessa gestão, dentro da legislação vigente hoje, passar com reservas ainda nos cofres públicos, para que esse gestor possa iniciar com tranquilidade a sua gestão a partir de 2021. Na realidade, o que eu estou mais buscando aqui hoje é o término do mandato, né? Que eu estou no meu último mandato, fui reeleito, né? E então eu tenho que fechar as contas mesmo para poder estar passando para o próximo e não estar tendo problema com o tribunal. Nos dias 5 e 6 de março, foram tratados assuntos como movimentação de pessoal, créditos adicionais, restos a pagar, entre outros. Tudo relacionado ao fim do mandato. O encontro também foi uma oportunidade para apresentar o novo sistema de informações de obras públicas do TCE. A ideia é apresentar para o jurisdicionado as mudanças que estão sendo feitas e colher deles também informações e demandas sobre o que eles acham, pretendam e para que eles possam colaborar com a construção da nova solução tecnológica para cadastramento de obras e serviços de engenharia. Eu acredito que vai ser muito melhor. Ela vai ter uma facilitação na inserção de documentos, vai ser mais prático, né, conforme ele já passou. Acho que o pessoal vai dar uma apanhadinha no começo, que é novidade, mas ele vai agregar muito até para o cidadão consultar, poder ver melhor a transparência de que o município está fazendo um trabalho bem feito e cobrar também, que é o papel do cidadão. E quem veio a Guaxupé vai voltar para casa com muita história para contar. Se várias abelhas trabalham em conjunto, a colmeia vai ter o melhor fruto, né, de seu trabalho. Então é a mesma coisa o município. Quando tudo é feito da maneira correta, da maneira certa, o trabalho correto é executado. Membros do Tribunal de Contas de Mato Grosso se reuniram com os agentes comunitários de saúde e de endemias do estado. A gente vai saber agora como foi essa reunião e o que foi discutido na matéria. O pedido pela celeridade e uniformidade na efetivação dos milhares de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que atuam nos 141 municípios de Mato Grosso, norteou a reunião realizada entre membros do Tribunal de Contas do Estado, representantes desses agentes e diversas lideranças políticas. O encontro foi realizado na Escola Superior de Contas e conduzido pelo presidente do TCE, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que lembrou o papel institucional e a função social do tribunal nessa causa. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso teve a sensibilidade de notar que esse é um problema que está persistindo ao longo dos anos. Então, e nós fomos provocados pelos agentes políticos, líderes do segmento, deputados, vereadores, e prefeitos também, para que apresentássemos uma solução globalizada para todos os municípios. E nós vamos fazer esse enfrentamento, vamos procurar apresentar uma solução definitiva para esse problema. Os membros do TCE se comprometeram com a categoria em debruçar sobre o tema, dando a celeridade e a uniformidade reivindicadas no julgamento dos processos envolvendo as certificações desses agentes e ainda buscar alternativas para que a legislação, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e os entendimentos técnicos já existentes no TCE e outros órgãos julgadores, sejam cumpridos pelas unidades gestoras. Tem anos que o tribunal já faz resoluções de consulta, uniformizando esses entendimentos, e essas resoluções de consulta é de caráter obrigatório, ou seja, os municípios devem obedecer, devem respeitar. E se eventualmente um ou outro não respeitar, é necessário que o cidadão
procure o Tribunal de Contas para informar que não está cumprindo, para que o tribunal adote as medidas cabíveis para que seja feita cumprida e seja cumprida a lei. Para os agentes, esse diálogo aberto promovido pelo TCE deve contribuir com os encaminhamentos ligados não somente à efetivação dos agentes, mas também aos processos de aposentadoria que muitos já aguardam. Já completou 14 anos de uma emenda constitucional e muitos municípios ainda não aderiu, não certificou, não criou a legislação, não deu o direito da regulamentação e muitos com a necessidade de aposentadoria não pode aposentar porque ainda não se deu a definição, né? Então o Tribunal de Contas ele tem essa prerrogativa, né, de resolver essa situação. Então nós requeremos esta reunião e eu avalio como positiva. Fico feliz por esta oportunidade que o presidente Guilherme Maluf olha para a categoria e vê que esses servidores, esses trabalhadores, os conselheiros pode fazer algo um pouco mais para poder regulamentar de uma forma em geral, sabendo que hoje nos 141 municípios só tem 2 municípios que está regulamentado. Então é uma verdadeira assim, falta de resolver essa situação e até entra na questão social desses servidores. Hoje nós temos agentes com 72 anos que realmente precisa, já até passou do lado da aposentadoria e a falta da certificação deixa vulnerável essa estabilidade, essa garantia a cada agente comunitário de saúde, a cada agente de combate às endemias do Estado. Os membros do Tribunal de Contas devem debater na próxima reunião de colegiado, que deve ser realizada na semana que vem, as propostas dentro da legalidade ligadas à certificação e à aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias de Mato Grosso. Iniciativas que devem também ser apresentadas às lideranças políticas do Estado, a exemplo das comissões de saúde da Assembleia Legislativa e da Câmara de Cuiabá. Nós vamos apresentar uma proposta global para os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Isso requer um pouco de tempo e nós vamos uniformizar isso no nosso colegiado, mas vamos cumprir esse cronograma que vai ser apresentado tanto aos políticos quanto aos agentes que estão aqui presentes nessa reunião. E olha só, órgãos e entidades de todo o país devem obrigatoriamente utilizar a modalidade pregão eletrônico para adquirir determinados bens e serviços. Para os órgãos de controle, essa medida otimiza o tempo de análise dos processos. O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação realizada em um ambiente virtual. O fornecedor interessado em vender para o governo se cadastra em um site e se habilita para participar dos pregões. É um leilão ao contrário, pois o ganhador é aquele que ofertou o menor lance pela mercadoria ou serviço. Quando você compara, na verdade, o pregão presencial com o pregão eletrônico, a transparência do pregão eletrônico ela se mostra maior, porque os documentos estão publicados. Então você tem ali a publicação da ata, a publicação do edital, então você tem uma maior disponibilidade dos dados da licitação. Então você torna ela mais transparente, dá maior publicidade ao certame. Mas em termos de publicidade, o pregão em si, ele tem a mesma publicidade dos dados das outras modalidades. Por quê? Porque é exigida uma publicação em diário oficial, ou na imprensa oficial do município, do ente. Então, existe, na verdade, um ganho quando faço o pregão eletrônico por disponibilizar isso na internet, nos sistemas que são utilizados para processamento do certame. Além de ampliar a competição, os pregões eletrônicos permitem que todos os atos sejam registrados no sistema, o que favorece o acompanhamento pela sociedade e o próprio fortalecimento da transparência. A Instrução Normativa 206 de 2019 do Governo Federal estabeleceu prazos para estados e municípios que recebem transferências voluntárias da União utilizem, obrigatoriamente, o pregão eletrônico nas compras de bens e serviços. Esses recursos federais são resultantes de convênios e contratos de repasse. O que diz a Instrução Normativa? Que, paulatinamente, os municípios eles terão a obrigatoriedade
de realizar o pregão eletrônico. Então, não são todos os municípios que já devem obrigatoriamente seguir o pregão eletrônico nas transferências voluntárias. Na verdade, nós temos um marco de 3 de fevereiro para os municípios acima de 50 mil habitantes, 6 de abril para os municípios entre 15 e 50 mil habitantes, e a partir de 1º de junho, todos os municípios abaixo de 500 mil habitantes. Então, vai entrando gradativamente, mas aos poucos todos terão essa obrigatoriedade. De acordo com a Instrução Normativa 206, os gestores municipais podem optar pela plataforma Comprasnet, sistema utilizado pelo governo federal, ou por sistemas próprios, desde que integrados à plataforma Mais Brasil. O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação muito importante, justamente porque há um maior número de participantes. Tendo maior número de participantes, consequentemente, haverá uma redução nos custos, tanto dos serviços como de bens adquiridos pelos órgãos públicos. E esse é o nosso intuito, um menor preço e também uma maior facilidade dos órgãos de controle para fazer as fiscalizações desses pregões. E vamos a mais um episódio do quadro Profissão Gestor. Nessa edição, o assunto é boas práticas para evitar irregularidades na aquisição de medicamentos. Olá! O tema de hoje no Profissão Gestor é boas práticas que evitam irregularidades na aquisição de medicamentos. A Constituição Federal é clara. A saúde é direito de todos e dever do Estado, e isso inclui o acesso a medicamentos. Mas, para garantir que o paciente receba o remédio adequado e na hora exata, o gestor público precisa comparar esse medicamento seguindo o que a lei específica estabelece. Além disso, essa aquisição tem que ser eficiente. E o que isso quer dizer? Comprar o produto adequado, na quantidade certa e pelo melhor preço. Para facilitar, vamos resumir tudo em 2 pontos. Primeiro, planejamento. O gestor deve comprar de acordo com a necessidade real. Então, é essencial fazer um levantamento técnico da demanda de cada município ou estado. Assim, a compra será feita sabendo o que é preciso comprar e a quantidade correta será adquirida durante a vigência do contrato. Uma dica: esse levantamento pode ser feito com base nos registros de atendimento do ano vigente ou dos 2 anos anteriores. Vamos ao segundo ponto? Armazenamento. Depois de adquirir os tipos e quantidade realmente necessárias, é preciso armazenar bem os produtos. Ou seja, antes mesmo de comprar, o gestor já deve ter providenciado um local para manter os medicamentos. Também deve haver uma pessoa qualificada para administrar as entradas e saídas dos produtos do estoque para evitar danos por mercadoria com avarias, mal acondicionada ou vencida. Fique atento para algumas boas práticas que evitam prejuízos. Adotar um sistema de controle de almoxarifado, designar um almoxarife devidamente capacitado para a tarefa de atestar o recebimento dos medicamentos depois de conferir os produtos por lote e validade. Organizar o estoque em grupo, por princípio ativo, lote e data de validade, de modo que se possa comparar os produtos e ordenar o uso, evitando perdas. E atenção para outro detalhe: cabe ao gestor fazer constar no edital de licitação para a compra de medicamentos os seguintes itens: definição de tudo que vai ser contratado, tabela de referência que está sendo usada para subsidiar a contratação e o prazo mínimo de validade dos medicamentos na data da entrega. Viu como é importante sempre identificar os medicamentos de forma detalhada? É fundamental constar o princípio ativo e não só o nome comercial. E mais, as quantidades precisam ser apresentadas em unidade mínima, comprimido, miligramas, mililitros e assim por diante. Com estes cuidados, o gestor terá mais segurança e precisão na hora da compra e evita limitações irregulares à concorrência. Ou seja, vai cumprir direitinho o que diz a lei de licitações. Seguindo essas dicas, o responsável terá uma administração efetiva dos estoques de medicamentos, para que não faltem os remédios necessários a quem precisa, nem sobrem itens vencidos, desperdiçando dinheiro público. O Jornal Atricom fica por aqui. Acompanhe todo o nosso conteúdo no YouTube da TV Cidadã. E eu aproveito para lembrar que nesse momento delicado em que nós estamos vivendo, onde estamos passando aí por uma pandemia do coronavírus, é muito importante que a gente se cuide e cuide também do próximo. Vamos todos nos manter em segurança. Até a próxima edição.